Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Essa expressão a gente fala, eu tenho fé em Deus. Quem tem fé em Deus prova essa fé, pois a fé sem obra é morta. A fé apenas da boca para fora, ela não é fé. E se a gente fala que tem fé em Deus, a gente tem fé em todas as coisas que foi estabelecida por esse Deus, em todas as suas leis, tem fé em todo o seu projeto, no seu plano, projeto original, tá? De formar a Terra, formar um paraíso na Terra com os humanos. Então, quem tem fé que todas essas coisas serão concluídas, os planos de Deus serão colocados em prática. Quem tem fé em Deus sabe que esse Deus é o mesmo Deus que enviou seu Filho, e o seu Filho veio para trazer o Evangelho e pediu para que os seus discípulos fossem pelo caminho pregando. Cada um de nós que se torna cristão, nós também somos discípulos, somos chamados assim como foram os primeiros discípulos de Jesus. Nós também somos discípulos desse Jesus, né? Jesus que quando a gente fala fé em Deus, a gente está falando desse mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus. E aí ser cristão é ser seguidor desse Cristo. E o Cristo ele pregava com as suas ações, com palavras, com ensinamentos e com ajuda, né? Ajudava as pessoas, curava, levava apoio para aquela pessoa que estava precisando. Ele pregava com seu comportamento, obedecendo o Pai que estava no céu, fazendo tudo, não fazendo nada sem a permissão do Pai. Então é assim que a gente deve ser também, a gente deve seguir, buscar orientação, saber o que Deus quer de nós para poder a gente agir em tudo. Então, para a gente provar que tem fé em Deus, a gente tem que estar de acordo com o plano dele, tem que estar desejando que o plano dele seja cumprido, e vai ser cumprido, vai ser estabelecido o reino dos céus aqui na terra. E o que a gente puder fazer para contribuir, a gente fica feliz em fazer isso. O cristão ele fica feliz em fazer alguma coisa. E aí cada um prega segundo a sua capacidade. Tem pessoas que podem pregar lendo a Bíblia, tem pessoas que podem pregar hoje em dia com as redes sociais, alguém pode fazer um canal e pregar e falar da palavra de Deus. Ao invés de estar perdendo tempo com outras coisas vãs, a gente pode fazer isso. Basta apenas pregar com base nessa fé. Fé nesse Deus que é o Deus que criou a terra e tudo que nela existe. Criou os céus, depois criou a terra e criou os humanos. E tinha um plano original que era de formar um paraíso na terra para os humanos e povoar a terra povoar a terra de seres humanos. Aí era seres humanos perfeitos, quando ele faz tudo bonito no seu tempo, né? Ele fez seres humanos perfeitos, que a gente se corrompeu, e a gente tem essa herança, a gente herdou esse defeito do primeiro casal, a gente também é imperfeito, e a gente precisou que viesse um Salvador, que foi o Cristo, né? Então, quando a gente diz fé em Deus, a gente tem fé em tudo isso, a gente tem fé que esse Cristo veio e que ele é capaz e suficiente para nos salvar, e que não precisa de mais nada, precisa apenas a gente ter fé agora e obedecer a Deus, as leis de Deus, procurar saber o que Deus quer de nós. E para a gente obedecer, para a gente ter fé em Deus, a gente automaticamente vai se manifestar de alguma forma, vai falar para outras pessoas sobre esse Deus, vai querer fazer alguma coisa.
A gente sabe que não é pelas nossas obras que nós vamos ganhar o reino dos céus. Deus vai dar segundo a sua vontade, a sua bondade, né? Através desse plano que ele elaborou, que foi do Cristo morrer por nós. Então ele vai dar a vida eterna aqui para os humanos aqui no reino dos céus aqui na terra, para aqueles que ele escolher, para aqueles que ele quiser. Mas a gente não é segundo as nossas obras, mas mesmo assim não impede que a gente procure fazer algo de bom para Deus, que a gente pregue, porque quanto mais pessoas souber dessa palavra, mais pessoas vai ter acesso a esse Deus, vai ter acesso a esse plano de Deus, vai ter essa esperança, vai ter essa fé e vai poder estar esperando melhor, né? Quando Jesus voltar para acabar com a iniquidade e estabelecer o reino dos céus aqui. Então, quem tem fé quer que tudo isso aconteça e que o máximo de pessoas participe disso, né? Participe dessa promessa de Deus, participe desses benefícios que é a vida eterna que Deus vai dar para os humanos. Então, a gente deseja que outras pessoas também saibam do que a gente sabe, tenha as informações que vêm desse Deus. Então, tem muitas pessoas que não sabem, pois o próprio Jesus falou que o evangelho deles ele seria pregado entre todas as nações, né? E a todos os povos. E quando ele diz assim é porque aí só depois é que ele voltaria para estabelecer o reino dos céus. Então, se ele não voltou ainda, é porque o evangelho não foi pregado ainda para todas as pessoas da terra. De alguma forma será pregado, pois ele falou que isso aconteceria. E todas as coisas que Deus fala que acontecerá, tem acontecido, tem sido assim. E ele deixou também os sinais que perto da volta dele aconteceria muitas coisas. E essas coisas a gente vê que está acontecendo agora, onde as pessoas estão cheias de si, onde as pessoas perderam a afeição natural, perderam o amor de muitos esfriarão, né? Então, a gente vê aí por qualquer coisa, as pessoas matam as outras, as pessoas lixam, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente está vendo aí que está acontecendo muitos sinais que aconteceria, segundo a Bíblia, esses sinais aconteceria próximo da segunda volta de Jesus, que é quando ele vem para estabelecer o reino dos céus. O reino dos céus que governava a terra estava na mão de Deus. Lá na época de Eva e Adão, esse reino foi perdido, Deus permitiu, e esse reino voltará para as mãos de Deus. Então é quando Jesus voltar para estabelecer o reino dos céus. As pessoas falavam diretamente com Deus, Deus falava com Adão, dava as instruções, depois ele deu as instruções através dos profetas, falando, depois através da inspiração, e depois o próprio Jesus veio, se fez carne e veio ser a palavra aqui para nós falando, e deixou os discípulos dele pregando, né? Então, quando ele voltar, não vai precisar mais pregar essa palavra, essa promessa de Deus de renovar a terra, pois todos já saberão que isso vai acontecer, e aí quando ele voltar, é quando já vai começar a acontecer, e o reino dos céus será estabelecido, e aí a terra continuará sendo um paraíso para os humanos que for residir nela. E a gente, quem tem fé em Deus, tem fé em todas essas coisas e quer dividir essas coisas com outras pessoas. O apóstolo Pedro falou: de graça receber e de graça dai. Então essa informação que a gente pega, a gente passa de graça. Não é como tem algumas igrejas que cobra um valor aí, um valor que não é o valor certo, né? Para poder pregar a palavra. Não precisa dinheiro. A palavra de Deus é de graça.